Olá, amigos! Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos orar, aproveitar as vibrações de Chico Xavier, meditar sobre a nossa vida, sobre as nossas conquistas espirituais, sobre a nossa família. Oremos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Meus amigos, em 1997, aos 80 anos, em entrevista à revista Veja, de 26 de novembro, Sidney Sheldon, o mais bem-sucedido autor de best-sellers do mundo, que tinha, à época, dezenas de livros escritos, traduzidos para 51 idiomas. Ele tinha 29 roteiros de cinema, 250 scripts de televisão e 6 shows para a Broadway. Pois bem, Sidney Sheldon disse algo interessante nessa entrevista, que ilustra o poder do escritor na produção de ideoplastias. Perguntado se ele se inspirava em pessoas de carne e osso para compor seus personagens, Sheldon respondeu: muito raramente. Os personagens são todos criados por mim, têm vida própria na minha cabeça. Outro dia, minha mulher, Alessandra, me surpreendeu chorando em nossa casa na Califórnia. E ela me disse: querido, o que foi? Fiz alguma coisa errada? E eu respondi: não, você não tem nada com isso. É um dos meus personagens que está enfrentando um problema sério e não sei como tirá-lo dessa encrenca. São de carne e osso para mim. Meus leitores também os consideram assim.
Em um dos meus livros, eu deixei que um garotinho morresse. Recebi cartas iradas. Alguns leitores me chamaram de assassino. Fiquei muito tocado com aquilo tudo. Quando o livro foi adaptado para se tornar uma minissérie de televisão, decidi, para a felicidade geral, que o menino sobreviveria. Fiquei pensando sobre essa entrevista de Sidney Sheldon. De fato, ele tem razão. O escritor tem uma força mental poderosa. Realmente, ele vive cercado de seus próprios personagens. Na verdade, são ideoplastias que têm vida própria e tempo de duração determinado pelo vigor mental de quem os produziu. Naturalmente, essa duração pode ser prolongada se houver interesse dos leitores pelos livros ou dos espectadores pelos filmes, porque as ideoplastias estarão recebendo mais impulsos para sobreviverem. No caso dos personagens de Sheldon, eles seriam sustentados por mais de 275 milhões de exemplares, vendidos em mais de 30 anos de carreira. Isto, de modo algum, vocês vão de convir, é pouca coisa. Mas será que valeu a pena criá-los? Que mensagem eles trazem? São espiritualizados ou materialistas? Se não são permanentes e descartáveis, para que criá-los? E os roteiristas de filmes violentos, o que farão quando estiverem face a face com as suas pavorosas criações mentais? Na verdade, somos escravos de nossas próprias criações. Formas, pensamento ou ideoplastias são seres organizados por nosso espírito, através do pensamento. Esses seres terão duração maior ou menor, de acordo com a vontade que as projetou. Talvez o exemplo mais ilustrativo das ideoplastias seja o dos personagens criados pelos escritores ou roteiristas de filmes. Mas você há de se perguntar, o que seria mesmo ideoplastia? Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo, na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela nossa atmosfera psíquica. É a moldagem viva, feita pela ideia. É propriedade do pensamento e da vontade. Ambos formam elementos plásticos e organizadores, valendo-se do corpo mental que o espírito coordena e da glândula pineal como instrumentos corpóreos. No livro Libertação, André Luiz descreve casos ilustrativos
acerca do poder das ideoplastias ou construções mentais na vida das pessoas. E eu tive a oportunidade de trazer a baila à tona no meu livro A Obsessão e Suas Máscaras. Um desses casos é o de um escritor que estava na região sombria e que se encontra com André Luiz. Eles estão conversando e, de repente, um dos personagens do livro do escritor avança sobre ele na tentativa de estrangulá-lo. A situação é controlada, mas causa mal-estar. E, infelizmente, ela se repete de tempos em tempos. Vemos assim que o escritor Sidney Sheldon tinha razão quanto aos seus personagens terem vida própria e fazerem parte do seu mundo psíquico. A ideia é um ser criado por nosso espírito. Aprendemos com André Luiz que o cérebro é um instrumento que traduz a mente. É manancial de nossos pensamentos. Através dele, do cérebro, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Aprendemos com Calderaro que o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. André Luiz nos ensina, então, que pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com características e pesos próprios. Podem adensar a alma ou torná-la mais sutil, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. É preciso, portanto, ter cuidado com as nossas criações através da palavra, dos pensamentos e dos atos. Cuidado redobrado tem que tomar os escritores e roteiristas com suas criações mentais para terem do que se lamentar, para que não tenham que se lamentar após a morte física. Todo cuidado é pouco. Estejamos atentos, pois, às nossas próprias criações. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Retornamos com um portal de luz que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece meu último livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho? Se não conhece, telefone ou passe um e-mail e teremos prazer em informá-lo, conforme você pode ver na telinha. Agora
é a vez do nosso Maida. Ele vai falar para nós no momento doutrinário. Vamos ouvi-lo. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos. O Espírito Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, contida no livro Assembleia de Luz, lição 28ª, ensina-nos que a caridade é a base de nossa elevação espiritual. Diz Maria Dolores, um homem que se entregara à devoção havia muito tempo, andava em ansiosa espera, queria ver Jesus. Por isso, quase sempre, em profunda oração, vivia em súplica sincera. Até que, certa noite, viu, reverente, o mestre que o abraçava e prometia, com palavras de aviso, terno e exato, visitá-lo no dia imediato. O devoto acordou, amanhecia, antes que o sol surgisse inteiramente, apresentando à terra em novas cores o amigo de Jesus, agindo como em festa, varre a modesta casa, depois ei-lo a enfeitá-la, desde a pequena sala ao fogão da cozinha, limpa e estreita, com dezenas de flores estampando na face a alegria perfeita. Logo pela manhã, bateu-lhe à porta um pobre em roupa esfarrapada, mostrando pés e mãos em estranhas feridas, a rogar-lhe uns minutos de pousada, através de expressões enternecidas, alegando sofrer tribulações de uma jornada muito longa. Mas o devoto respondeu, amigo, segue adiante. O seu caso é comum, espero por alguém muito importante, não tenho tempo algum. O mendigo saiu cambaleante, depois de agradecer. Em seguida, apareceu, triste, rapaz errante, demonstrando no todo, traço a traço, febre, penúria e dor, indigência e cansaço, suplicando socorro ao devoto feliz. Ele, porém, lhe disse, põe-te à frente, rapaz, não tenho tempo neste mundo, a obrigação de abrir a porta de meu lar a qualquer vagabundo. Logo após, o menino pobre e triste surgiu descalço e só, corpo todo a encobrir-se sob o pó das veredas difíceis que trilhara. Pedia pão e abrigo, mas falou o devoto em voz segura e clara, hoje espero um amigo, não posso recolhê-lo. Peça pão ao vizinho e segue o teu caminho. Aliás, para mim, é simples desmazelo dos lares sem amor que deixam a criança, um garoto qualquer, pedir e andar como quiser, para depois fazer-se malfeitor. Mais tarde, ao fim do dia, um velhinho doente, arrimado a um bordão, respeitoso, rogava compaixão. Receava dormir exposto à noite fria e sair ao relento, aumentando a fadiga e o sofrimento. O devoto, no entanto, informou da janela, não posso dar-te asilo, não bata a minha porta, nem te escores nela. Aguardo alguém, contudo, segue em frente. Neste mesmo lugar encontrarás mais gente que possa agasalhá-lo. Desculpa minha recusa, é um amigo importante este alguém de quem falo. Espero que terás leito e pousada na primeira pensão à direita da estrada. O dia terminou e a noite veio escura. O devoto chorou, tomado de amargura, mas dormiu e sonhou que reencontrava o Cristo. Assombrado, gritou, Por que, Senhor, não me queres a fé, nem me aceitas o amor? Preparei minha casa com cuidado, a fim de demonstrar-te todo o meu carinho, e não quiseste vir ao meu recanto. Como não, disse o mestre em doce explicação. Hoje, por 4 vezes fui à tua casa, em vão. Por muito que te achasse, eu me via sozinho. Fim de uma pausa, o mestre esclareceu. Recorda, meu amigo, o mendigo, o rapaz, o menino e o velhinho. Sei que o teu coração não percebeu, mas nos 4 viajores do caminho estava eu a estender-te clarão renovador
e te buscar em meu imenso amor. Nisso o devoto em pranto voltou ao corpo e veio a despertar, e relembrando o ensino, trêmulo de espanto, começou a pensar: não podemos deixar passar as oportunidades de realizar a caridade. Fiquemos atentos. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Comparece agora a nossa Sandra Marinho, no quadro Educa Tua Alma. Há sempre alguma dica para seguirmos. Vamos ouvi-la. Queridos amigos, queridas amigas, hoje dedicaremos o nosso programa a um assunto bem delicado, a madureza da idade física, a chamada terceira, quarta idade, por que não a velhice, que chega para todos nós e, sem sombra de dúvida, merece todo o respeito. Mas como será que têm vivido muitos dos irmãos e irmãs já de cabelos brancos, cujo corpo já começa a se curvar pela imposição do tempo? Infelizmente, o pensamento humano, a despeito do desenvolvimento cultural e social dos últimos tempos, permanece condicionado a acreditar que a madureza orgânica é sinônimo de inutilidade. E assim muita gente se demite indevidamente do dever que a vida lhe confiou. Muitos, só porque se aposentaram de seus empregos ou tornaram-se avós, se dizem no fim da linha na viagem da vida. Começam qualquer comentário em torno de assuntos do momento com a clássica frase: no meu tempo não era assim. Enquanto a vida no presente é desafio constante à transformação, à realização e a novas lições, chamando a todos ao rejuvenescimento. Tem uma história contada pelo espírito, o irmão X, no livro Contos desta e d'Outra Vida, psicografado por Chico Xavier, que elucida muito bem o que estamos falando. O título é O Segredo da Juventude. A história conta o seguinte: lá nas esferas da espiritualidade superior, um formoso anjo da justiça na balança do tempo recebia uma pequena multidão de irmãos recém-desencarnados com idade avançada. Tratavam-se de irmãos que ainda carregavam os reflexos dos sintomas vividos nos últimos dias na Terra. Velhos dementados, abatidos e caquéticos, choravam feito crianças. Outros mal conseguiam se levantar com movimentos trêmulos. Traziam, enfim, muitos sofrimentos em decorrência das recordações que ainda tinham da vida física. E assim, um a um, acompanhado por benfeitores espirituais, passava por um tipo de exame, em que alguns apresentavam algumas melhoras. Após esses exames, eles recebiam uma ficha explicativa com orientações para as novas tarefas. Ora passava um psicopata recobrando a lucidez, ora um hemiplégico retomando o equilíbrio. Em todos os casos, os traços da velhice corpórea permaneciam e certamente seria necessário um longo tempo na nova vida, no plano espiritual, para se refazerem. Foi então que chegou a vez de uma velhinha, cujas faces enrugadas e os cabelos prateados denunciavam que deveria ter uns 80 e poucos anos de idade física. Quando ela passou pelo exame, que surpresa! A cada notação, ela se fazia mais jovem, até que diante do anjo examinador se transformou numa bela moça nos seus 20 anos primaveris. Conta o irmão X que, intrigado com o que se passava, perguntou a um orientador experiente sobre a razão de tamanha metamorfose. O mentor então pediu a ficha da anciã, agora transformada em bela jovem, para esclarecê-lo. Nela constavam os seguintes apontamentos: nome, Leocádia Silva; profissão, educadora;
Existência terrestre, 701 e 200 mil horas. Aplicação das horas, mocidade laboriosa, 175.200. Magistério digno, 65.700. Alimentação e higiene, 43.800. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.900. Repouso necessário ao refazimento, 109.500. Além disso, ainda constavam da contabilidade os serviços extras prestados gratuitamente em favor do próximo. Então, nós tínhamos devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna e missões de auxílio, 32.840. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.750. Variadas tarefas de caridade, 59.490 horas. Total, 701.280 horas plenamente aproveitadas. E o sábio orientador concluiu: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta o tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. Para Leocádia, os dias não lhe pesam sobre os ombros da alma. Amigos e amigas, que lição maravilhosa! Espero que possamos aproveitar ao máximo as horas que Deus nos concedeu nesta vida. E lembremos-nos que, apesar do corpo ter prazo de validade, cabe a nós e somente a nós manter a chama da juventude acesa. Tem muita gente precisando da experiência, da sabedoria e da paciência dos mais velhos. Como diz André Luiz no livro Estude e Viva, acompanhemos a marcha do sol que diariamente cria, transforma, experimenta, embeleza. Renovemo-nos. Um forte abraço e até o próximo encontro. E chegamos ao final do Portal de Luz de hoje. Passou rápido, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima semana.